ferramenta, né, que a gente pode usar, que eu listei aqui, né? Então, a primeira ferramenta que a gente pode usar é a dosagem do TRAB, né? A dosagem do anticorpo contra o receptor do TSH. Tem essa siglazinha aí, a gente usa esse termo TRAB, né? Então, qual que é a utilidade? A utilidade é o seguinte, é que a doença de Graves ela é uma doença autoimune, né? A gente tem produção de autoanticorpos que vão ser capazes de se ligar lá no receptor do TSH, lá na tireoide, estimular a tireoide a produzir os seus hormônios. E esses autoanticorpos que são produzidos, eles podem ser identificados, eles podem ser detectados, né, em exame de laboratório, que é, na verdade, através da dosagem do TRAB. Então, o que acontece? Esse exame, vai ser um exame muito interessante. Por quê? Porque, sim, em medicina, a gente sempre pensa, né, nas possibilidades do mais provável para o menos provável. Então, toda vez que a gente vê um paciente com hipertireoidismo, a gente vai pensar como primeira hipótese de causa para o hipertireoidismo, a gente vai pensar na doença de Graves, né? Como eu falei, 80% dos pacientes com hipertireoidismo têm doença de Graves. E aí, se a gente dosar o TRAB e o TRAB vier positivo, a gente tem o diagnóstico etiológico fechado. Uma outra possibilidade de exame que pode nos ajudar a identificar a causa é o ultrassom de tireoide. Olha, o ultrassom, na verdade, ele é um exame que ele não verifica a função, né? Ele não vai ver o status funcional da tireoide, não. Porém, ele pode nos mostrar a presença de nódulos, né? E aí a presença de nódulos pode nos direcionar para a possibilidade de doença nodular tóxica, seja a doença de Plummer, em que a gente tem um único nódulo, ou o bócio multinodular tóxico. Além disso, o ultrassom também pode nos mostrar a vascularização da glândula. Quando a gente tem um paciente com doença de Graves, a glândula tireoide ela fica hipervascularizada. Enquanto que nas demais causas de hipertireoidismo a gente não tem hipervascularização. Então essa informação que vem do ultrassom também é uma informação útil, né? Um outro exame que a gente pode lançar mão é a cintilografia com captação de iodo radioativo, ou captação de radioiodo. Esse exame, o exame cintilográfico, ele é o exame mais completo, assim. Porque dentro de cada causa do hipertireoidismo, ele vai dar um resultado específico. Ou seja, ele vai nos mostrar aquele leque de possibilidades que eu te mostrei, ele vai dizer, não, esse hipertireoidismo aqui é por doença de Graves, é por tireoidite, ou enfim. E eu também coloquei aqui na lista, né, de ferramentas possivelmente úteis para esse diagnóstico, eu coloquei a dosagem do anticorpo anti-TPO. O anticorpo anti-TPO, ele é um marcador da presença de autoimunidade tireoidiana, né? Em especial da tireoidite de Hashimoto. E daí, o que acontece? Quando que isso pode ser útil? Isso pode ser útil quando você não tem disponibilidade de dosar o TRAB, por exemplo. Então, às vezes, você tem a opção de oferecer para o seu paciente ele fazer uma dosagem de anti-TPO, isso está disponível no laboratório a que ele tem acesso, mas ele não tem a oportunidade de dosar o TRAB, por exemplo. E aí, como a gente sabe que a doença autoimune na tireoide, ela é, na verdade, um espectro, né, entre Hashimoto e doença de Graves, a gente pode ter, né, existe um percentual significativo de pacientes com doença de Graves que vão ter o anti-TPO positivo. Então, em algumas situações, né, especiais, como eu acabei de descrever, às vezes a gente pode lançar mão do anti-TPO.